está em praticar a palavra de Deus. Eu não vejo Jesus sendo fiel, obediente a alguma religião. Não vejo os apóstolos seguindo uma denominação ou saindo abrindo denominações, mas sim seguindo a Cristo por meio de suas palavras. Estando em Cristo é a única forma do homem se aproximar de Deus. Por isso leia a sua Bíblia, examine a Escritura. Você não vai encontrar nenhuma rainha do céu na Bíblia, nenhuma senhora, mas certamente o único Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos. A Bíblia, em sua maioria, ela é totalmente teológica, ou seja, ela só fala de Deus. Ela não fala de rainha do céu, nem de senhora, mas ela aponta como principal e como foco único, sendo Jesus, o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Essa nação está sendo enganada, pois a palavra do Senhor fala em 1 Timóteo 4, que muitos seriam enganados por espíritos enganadores e dariam ouvidos a tais doutrinas de demônios, com a sua consciência sendo cauterizada e negando a verdade. Leia a Bíblia, é o que Jesus nos propôs. Examine a Escritura, ela testifica de Jesus Cristo. Nelas nós encontramos a vida. O tempo está se aproximando, está se esgotando o tempo. O tempo foi dado, como aconteceu nos dias de Noé. Assim também será a vinda do Filho do Homem, como cumpriu naqueles tempos. Jesus falou, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto naqueles tempos comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até a última hora. Assim, o mundo está desapercebido, comprando, vendendo, se preparando para finais de anos, viagens, mas não se preparam para se encontrar com Deus. Se preparam para muitas coisas, mas não se preparam para se encontrar com Deus. A Bíblia fala que nos últimos tempos, muitos correriam de uma parte para outra. E muitos estão correndo de uma parte para outra. Uma correria desenfreada em busca dos seus interesses, de suas vontades. Mas poucos estão correndo contra o tempo para a salvação da sua alma. Poucos estão correndo contra o tempo para salvar as suas almas. Muitos estão correndo de uma parte para outra, preparativos para finais de anos, preparativos para simplesmente aproveitar e gozar dos prazeres dessa vida, mas porém, poucos estão se preparando para se encontrar com Deus. Estão vivendo como nos dias de Noé, uma geração que foi avisada, mas que ainda assim foi destruída porque não se arrependeu. Igualmente está se cumprindo. O mundo está sendo avisado, está sendo alertado, mas estão ignorando e sendo negligentes quanto aos avisos de Deus. Jesus, ele está à porta. O tempo está se aproximando. O tempo está se esgotando. Só Jesus salva. Só Jesus é o Senhor. Jesus anuncia a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam, porquanto ele determinou um dia em que há de julgar o mundo. Deixou Deus certeza disso, ressuscitando Jesus Cristo do meio dos mortos. Deixou Deus certeza em que há de julgar o mundo, ressuscitando a Cristo Jesus dentre os mortos. Quando Deus ressuscitou Jesus Cristo do meio dos mortos, Jesus foi ressuscitado como uma certeza de que o mundo será julgado por ele. Ah, mas eu acho que Jesus não vai lançar ninguém no inferno. Jesus fala, temam a Deus, porque ele tem poder para lançar o corpo e a alma no inferno. Temam a ele. Ele tem esse poder para lançar tanto o corpo como a alma no fogo do inferno. Ah, mas não, Deus, ele é amor. Amou o mundo de tal maneira em que entregou Jesus como seu Filho unigênito para que aqueles que crêem não pereçam. Os que crêem não vão perecer, mas a Bíblia fala que aquele que não crê já está condenado.
Marcos 16, versículo 16. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém aqueles que não crêem já estão condenados. Não confunda as coisas. Deus amou o mundo. Deus, sendo amor, entregou Jesus como o Salvador para aqueles que crêem. Mas para aqueles que não crêem, Deus é o justo juiz. Deus será o justo juiz daqueles que não crêem. Jesus veio para salvar, mas aqueles que o rejeitam serão condenados. Deus amou o mundo, mas o mundo que não amou está provocando a ira de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18 diz: porque do céu manifesta a ira de Deus contra aqueles que detêm a verdade de Deus em justiça e tomam a verdade de Deus em mentira e a justiça de Deus em injustiça. A ira de Deus ela vem de cima contra os que estão detendo a verdade, ou seja, contra os que estão proibindo ou deixando a verdade de lado para seguir a mentira. A ira de Deus vem sobre aqueles que estão deixando a justiça para trilhar por um caminho injusto. O Senhor Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. Deus é o mesmo ontem, o Deus de Gênesis, é o Deus de hoje, no tempo atual, no século presente. Porém, uma geração está enganando a si mesmo para que não obedeça a Deus, obedeça a Jesus Cristo, pois Ele vem com poder, com grande glória, nas nuvens no céu. Ele vem, a Bíblia fala que Ele vem assentado junto de milhares de seus santos anjos. Ele vem, Ele se assentará à direita de Deus Pai, para julgar essa nação, para julgar a todos os homens. A Bíblia fala que do primeiro ao último, todos terão que comparecer diante de Deus, e cada um terá que dar conta de suas obras. Por isso se prepare, se reconcilie hoje enquanto há tempo, se arrependendo, reconciliando-se com Deus no seu espírito, no seu coração, no seu corpo, para que Deus seja sujeitado e obedecido por meio de suas ações. Torne-se a Deus. O tempo está se esgotando. Tema ao Senhor, dá-lhe glória, porque é chegada a hora. É chegada a hora de temer a Deus, de dar ao Senhor a devida honra e a devida glória. Jesus fala: se Deus é o vosso Pai, aonde que está a sua honra? E aonde que está a sua glória? Se eu sou o Senhor, por que me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Disse Jesus. Porque chamam de Jesus de Senhor, não fazem o que Ele manda. Ou seja, Jesus não é o seu Senhor se você não faz o que Ele manda. Jesus é Senhor daqueles que fazem o que Ele manda, aqueles que o servem. Deus é Pai daqueles que verdadeiramente obedecem. Se Deus é o seu Pai, onde que está a sua honra e onde que está a sua glória? Onde que está a honra de Deus se Deus é o seu Pai? Uma geração que bendiz a Deus com os lábios, mas que envergonha a Deus em suas ações. Uma geração que diz que Deus está no seu coração, mas dividem o mesmo coração com as suas malícias e maldades. Uma geração que fala que Deus anda com ele, mas em que seus caminhos são maliciosos, são maldosos, de caminhos de impiedade, aonde infelizmente muitos estão apressando com caminhos largos para o inferno. Ou seja, do mesmo rio ou a mesma boca não tem como bem dizer a Deus, como também desonrar a Deus. Escolhe bem quem que tu vai servir, escolhe bem a quem você vai se sujeitar. Não tenha uma fé hipócrita, não seja hipócrita de honrar a Deus com os lábios e desonrar a Deus em seus corpos. A Bíblia fala: apresentar a Deus, pois os vossos corpos é um sacrifício vivo e agradável, qual é o vosso culto racional, pois fostes comprados por alto e bom preço. Glorifiquem, pois, a Deus em vosso corpo. Foram comprados por preço de sangue. Jesus nos comprou para que glorifiquemos a Deus através de nosso corpo.
Você tem glorificado a Deus através do seu corpo. Esse corpo a qual Deus fez para que fosse o seu templo. Deus está sendo honrado. Deus olhando para suas ações, para suas escolhas. Deus está sendo honrado ou desonrado. Deus contemplando seus caminhos. Você se sente confortável ou envergonhado? Cada um examine a si mesmo. Examinar a si mesmo. E provem se estão reprovados diante de Deus. Examine a si mesmo. E vejam se estão diante de Deus reprovados. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Cada um tem que examinar a si mesmo. Se não fizer isso, jamais descobrirá se está preparado para encontrar com Deus. Se não examinar a si mesmo, infelizmente, as pessoas vão viver no engano, no erro de seus pecados, acreditando que Deus está com você e estão caminhando na verdade para o inferno. Examine cada um a si mesmo e descubram se estão reprovados por Deus. A Escritura, a Bíblia, é a única forma de você comparar e entender se seus caminhos estão de acordo com a vontade de Deus. Leia a Bíblia. Examine a Escritura, porque ela testifica de Jesus Cristo. E nelas nós encontramos a vida eterna. Jesus está à porta e bate. Jesus, ele está batendo a porta. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entrará para a morada e ceará junto do Pai e de você. Ou seja, Jesus, ele está do lado de fora porque não está habitando. E muitos dizem que Deus está em seu coração. Será mesmo que Deus está em seu coração? Veja bem, examine bem, não se deixe ser enganado. A Bíblia fala, não se deixem ser enganados, porque aquilo que o homem semear, certamente isso ele colherá. Aquele que semear na carne ceifará as corrupções, mas aquele que no Espírito semear, ceifará no Espírito aquilo que vem de Deus. Jesus, ele está cada dia mais próximo. E a Bíblia fala que será no abrir e fechar de olhos o dia do Senhor. O dia do Senhor será numa fração de segundos. Será como o relâmpago que vem do Oriente e se avista no Ocidente. Assim será o dia do Senhor. Sofonias fala no capítulo 1, versículo 14, que o grande dia do Senhor está perto. Se aproximou muito a voz do dia do Senhor. E aquele dia será um dia de angústia, de desolação. Os homens se angustiarão e errantes caminharão pela terra, e nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar, mas pelo fogo do zelo da ira de Deus, Deus os consumirá. Ou seja, o dia do Senhor não é um dia de alegria a todos. O dia do Senhor não é um dia em que todos se alegrarão, mas muitos se angustiarão. Muitos se angustiarão no dia do Senhor, porque fizeram más escolhas, porque sua escolha principal não foi a Cristo. No dia do Senhor, muitos lamentarão, porque a sua principal escolha não foi Jesus. Se Jesus não é a sua principal escolha, se prepare. Para o homem só tem dois caminhos, é céu e inferno. Se prepare. O homem só tem dois destinos, ou é o céu, ou é o inferno. E isso, Jesus deixou certeza. Jesus disse, escolha pelo caminho estreito. Estreito, apertado é o caminho que conduz à salvação, mas largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por esse caminho. Muitos entram pelo caminho da perdição. Muitos fazem escolhas más, e essas escolhas conduzem a sua alma à condenação. Muitos escolhem segundo o seu coração, mas a Bíblia fala que seu coração é enganoso, ele não deve ser seguido. A Bíblia fala, sabendo que se seu coração te condena, maior Deus é do que o seu próprio coração. Enganoso é o coração, mais enganoso do que todas as coisas nessa vida. Seguir o coração é o mesmo que caminhar para o inferno. Seguir o coração
é o mesmo que escolher caminhar para a condenação. Jesus é o caminho estreito e apertado, é o caminho que conduz à salvação. Poucos são os que entram por esse caminho, são poucos que escolhem a Jesus Cristo, por isso que são poucos que se salvam. São poucos os que se salvam. Perguntaram para Jesus, e Jesus falou assim: pois estreito e apertado é o caminho que conduz à salvação, e poucos são os que entram por esse caminho. São poucos que serão salvos, são poucos que escolhem a Cristo, são poucos que na verdade seguem a Cristo. Muitos escolhem Jesus de boca para fora, mas o porém é: aquele que faz a vontade do Pai, esse será salvo. Somente os que fazem a vontade de Deus serão salvos. Jesus deixou certeza, afirmou que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Ou seja, nem todos que ocupam uma cadeira dentro de uma denominação serão salvos. Nem todos que fazem parte de uma congregação serão salvos. Nem todos os que têm uma religião serão salvos, mas somente os que fazem a vontade do Pai. Nem todos que são dizimistas fiéis serão salvos. Os que fazem campanhas, nem os que fazem promessas ou pagam penitência serão salvos, mas somente os que fazem a vontade do Pai. Nem todos os que frequentam missas e rezam dezenas de vezes por dia serão salvos, mas aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Somente esses que herdarão o reino do céu, os que fazem a vontade do Pai. Você está fazendo a vontade do Pai? Examine a Escritura e você descobrirá se está fazendo a vontade de Deus. Leia o que está escrito na Bíblia e descobrirá se está fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos conheçam a verdade. Infelizmente esse mundo é inimigo da verdade, e a Bíblia é a verdade. A verdade, ela liberta. A verdade liberta da idolatria. A verdade liberta do engano. A verdade liberta dos vícios. A verdade liberta das bebedeiras. A verdade, ela liberta o homem de todos os pecados, de toda malícia, de todo orgulho, toda avareza. A verdade, ela liberta. A palavra de Deus é a verdade. E essa verdade, ela é a palavra do Senhor, a qual é o próprio Jesus Cristo que se fez carne. No princípio ele estava com Deus, e ele era o próprio Deus, e o Verbo de Deus habitou entre nós. Sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Creia em Jesus Cristo, como diz a Escritura. Creia no Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser. Para você crer, como diz a Escritura, somente lendo, somente examinando, somente se aprofundando em conhecer. Deus, Ele é conhecido por aqueles que o buscam. Busque ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o seu entendimento, enquanto Ele pode ser encontrado. Mais perto quero estar, Deus, de ti, ainda que seja a dor que é meu na ti, então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti.